queria saber uma coisa. O que leva um ex-presidiário que está na presidência ficar com tanto, mas tanto medo de abrir uma CPMI dos atos comunistas de 8 de janeiro? Se só foi invadido por bolsonaristas e patriotas, então para que tanto medo? Estranho, não é? O medo é tanto que o presidente do Senado já disse para o STF que não é possível abrir a CPI dos atos de 8 de janeiro, entendeu? Sabe? E jogou os autos para o relator no STF, o Gilmar Mendes, para que ele decida. Porém, tem um detalhe. A senadora Soraya Tronic, que até então disputou a presidência, ela falou que vai no STF conversar sobre isso. E é sobre tudo isso que eu vou colocar aqui no vídeo, sem ter medo de falar. Mas antes, confira a inscrição, comente à vontade, ative o sininho para novas notificações, dê aquela curtida e compartilhe com todos. Pois é, essas duas notícias saíram no site contrafatos.com.br e eu vou colocar as duas agora, explicando a situação. A primeira notícia é que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele disse ao STF que não ser possível abrir a CPI dos atos de 8 de janeiro, entendeu? E que os autos estão agora com o relator do STF, o Gilmar Mendes, para que ele decida. Ou seja, o Rodrigo Pacheco pulou fora e o Gilmar Mendes com certeza vai decidir pela anulação da CPMI e não CPI, entendeu? Que tem uma diferença muito grande, ok? Ao Supremo Tribunal Federal, presta atenção, ao Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, encaminhou uma manifestação contrária à abertura de uma CPI na casa para investigar os atos de 8 de janeiro. Quer dizer, ele encaminhou uma manifestação contrária à abertura de uma CPI. Espera aí, ele não quer que investigue os atos comunistas de 8 de janeiro? E as pessoas que estão presas até hoje? Como que ficam? Tem muita gente inocente lá presa. E por que manifestação contrária? Rodrigo Pacheco, você foi eleito pelo povo para estar aí no Senado. Você vai trair a confiança do povo? Você realmente é contra uma investigação mais profunda daqueles atos comunistas? O povo tem memória, hein? Lembre-se disso. A petição foi apresentada na noite de segunda-feira dentro de um mandado de segurança peticionado pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil do Mato Grosso do Sul. Na ação, Tronic pede que sejam reconhecidas as assinaturas colhidas para a instalação de sua CPI, assinado por advogados do Senado, tendo por base o parecer do secretário-geral da mesa e braço direito de Pacheco, Gustavo Saboia. O documento diz que o requerimento foi apresentado na legislatura passada e cuja interpretação será dada por deliberação da presidência do Senado, do que resulta se tratar de ato interno corporis dessa Casa Legislativa, no uso de sua competência constitucional, não existindo direito líquido e certo à instalação imediata da CPI. Embora a criação de comissão parlamentar de inquérito constitua um direito das minorias, na compreensão já consagrada do STF e da doutrina constitucional, há limites formais que devem ser observados no exercício deste direito, entendeu? Isso está tudo escrito no documento do Senado, entendeu? Olha só, para além de prazo certo e fato determinado, de número mínimo de assinaturas e de pertinência com a função desempenhada pela respectiva Casa Legislativa, que constitui limitação à invasão da seara própria de entes federativos diversos. Há um requisito legal de natureza temporal ao funcionamento de uma CPI, que há de ser apreciado na deliberação do presidente do Senado, o curso da mesma legislatura.
De acordo com tal princípio, uma legislatura, em outras palavras, não pode cometer a legislatura seguinte o dever de criar ou de prosseguir inquérito parlamentar. O Congresso Nacional, que se instala a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano de uma legislatura, reflexo da vontade popular manifestada pelos resultados das eleições gerais. Não pode ser limitado pelas deliberações de natureza temporária da legislatura procedente. Entendeu? Tudo isso aí está escrito num documento do Senado. Então estão alegando que isso tudo foi armado na legislatura anterior. Não tem sentido nenhum. Não há cabimento, porque os atos foi esse ano. Entendeu? Aí, mas como ocuparam o cargo dia 1º de fevereiro, então o fato aconteceu antes, então não pode abrir uma CPMI. Pelo amor de Deus, né, Rodrigo Pacheco? Por favor, né? Vale lembrar que o ex-presidiário aí que está na presidência, ele está aí desde 1º de janeiro. E aí, como que fica a situação? Aí não pode investigar porque quem pediu entrou em 1º de fevereiro. Não tem sentido. E aí é onde a Soraya Tronic rebate o Rodrigo Pacheco sobre a CPI do Senado do dia 8 de janeiro. Inclusive, a senadora prometeu ir ao Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Olha só, a senadora Soraya Tronic, do União Brasil do Mato Grosso do Sul, rebateu as argumentações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta terça-feira, sobre a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 8 de janeiro. A argumentação trazida por ele não se aplica ao caso concreto, uma vez que se refere à hipótese de CPIs em funcionamento. Pacheco mencionou o artigo 332, mas não mencionou em seu texto que o inciso 2 do artigo diz claramente que não serão arquivadas proposições de senadores que estejam no curso do mandato ou que tenham sido reeleitos. Segundo a parlamentar, é dever da presidência do Senado promover a leitura e instalar a CPI do Senado do dia 8 de janeiro. Soraya prometeu ainda judicializar o caso. Preste atenção, abre aspas. Meus advogados estão minutando uma manifestação para ser entregue ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso, para afastar as alegações do presidente Rodrigo Pacheco. Fecha aspas. Não é a primeira vez que o caso vai parar no STF. Há alguns dias, a senadora foi à corte para obrigar Pacheco a se pronunciar. O ministro Gilmar Mendes enviou uma intimação ao presidente da casa para se pronunciar. Entendeu? E todas essas informações ditas no contrafatos.com.br foram tiradas da revista Oeste, que é uma das revistas mais bem conceituadas sobre política que nós temos aqui no Brasil. Ou seja, a Soraya Tronic está brigando porque a decisão do presidente do Senado é pesada para um dos ministros do STF. O Gilmar Mendes pode levar em conta o pedido do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco não está afim de abrir uma CPMI sobre os atos comunistas de 8 de janeiro. Isso já ficou claro. Porém, a vontade dele que está entrando em jogo. Entendeu? Mas como por ser presidente do Senado, ele tem um peso muito maior. Por isso que a Soraya Tronic, ela vai entrar com ação no STF para que o Rodrigo Pacheco abra sim a CPI e averigue o que aconteceu nos atos comunistas de 8 de janeiro. Porque tem muita gente presa inocente. E com certeza foi invasões cometidas por gente da esquerda, transvestido de patriota, transvestido com camisetas do Bolsonaro. É muito óbvio isso daí. A prova está na atitude deles mesmos, do ex-presidiário Lula e do Sapudino, o ministro da Justiça, que não querem, estão querendo pagar para abrir, para retirar assinaturas da CPMI. Agora me diga uma coisa, você que está me assistindo. Se a invasão foi feita por patriotas, por bolsonaristas, e eles fizeram atos antidemocráticos, não seria, no caso
o próprio ex-presidiário Lula chegar e ratificar isso que estão acusando, enterrar de vez o conservadorismo, não seria uma boa? Por que ele está fazendo justamente ao contrário? Não quer a CPMI desses atos? Ora, se não foi ninguém da cambada deles que invadiram, deixa abrir a CPI. Não vai dar nada para eles. E ainda vai culpar ainda mais quem está do lado do Bolsonaro, não é assim que pensa? Mas por que ele não quer? Estranho, né? Por isso que essa novela está muito longe de acabar. E essa novela vai ser comentada aqui no meu canal frequentemente. Fora outros assuntos que eu vou abordar aqui no meu canal, ok? Então, se inscreva no meu canal, ative o sininho para novas notificações de vídeos, curtem o vídeo, comentem à vontade e compartilhem com todos, porque aqui eu não tenho medo de falar e é a verdade acima de tudo, ok? Então, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.